Muito bem-vinda, eu sou Débora Sanders e esse é o Lovely Talks, nosso bate-papo semanal sobre empreendedorismo e confeitaria além das receitas. Se você está assistindo a gravação, clica no botão que vai aparecer, fica comigo até o final. O tema de hoje é imagem estratégica, imagem pessoal que te ajuda a vender. Você precisa ser intencional e a gente vai falar sobre como fazer isso. E a importância de pensar em como se apresentar para o mundo. Não é porque você é confeiteira que você vai aparecer de touca por aí, você vai aparecer de avental sujo, com a unha suja, até porque hoje o nosso cliente entra na nossa produção. Ele chega até onde antes ele não tinha acesso. E nem tudo o que ele vê vai ajudar você a vender. Não é documentar a produção que ajuda a criar autoridade com o seu cliente, se ali ele enxergar informações subliminares que vão atrapalhar na percepção de valor da sua marca. Então, se você tem dificuldade em cobrar mais caro, eu usei uma expressão recentemente lá nos stories falando assim, ó, você tem cara de Chanel ou você tem de Dior ou você tem cara de Renner? Do mesmo jeito que essas marcas de roupa têm um posicionamento estratégico, e quando eu falo você tem cara de Renner, já vem uma imagem na sua cabeça. E quando eu falo você tem cara de Dior, vem outra imagem na sua cabeça. A mesma coisa acontece quando eu pergunto, você tem cara de, e completo com o nome da sua marca. Qual é essa cara que o seu cliente está dando para você? Isso tem uma resposta. Na cabeça de cada cliente, a sua marca tem uma cara. E é por isso que a gente vai falar sobre estratégias de você tentar, porque é uma coisa muito pessoal. A percepção de imagem, né? O que uma imagem pessoal transmite ali é muito dos valores e da cultura de quem está vendo aquela imagem, de quem está recebendo aquela informação. Mas a gente pode tentar influenciar, porque você só tem uma chance de causar uma primeira impressão. E existem pesquisas, neurociência, comprovado mesmo, tem uma pesquisa da Universidade de Chicago que mostra que você, de tudo que você fala, as pessoas prestam atenção em 7%. Só. A percepção que elas têm de você e da sua marca é baseada somente 7% do que você fala influencia e 93% da percepção que elas vão ter ali sobre a sua mensagem está baseado não nas palavras, mas no tom de voz, nos elementos que compõem a sua imagem, em como você se veste, em como você se porta, na velocidade que você fala. Tudo isso influencia. E aí pensa como é grave. Se você não toma conhecimento disso, se você não cuida disso, pensa como é grave quando você abre o Instagram, que é da sua marca, o Instagram institucional que você usa para fazer propaganda dos seus produtos, para anunciar os seus cardápios. Pensa como é grave quando você abre aquele Instagram e você não está se preocupando com os 93% da comunicação que você está transmitindo ali naquele story. Só 7% do que você falou vai importar. Vai realmente ficar com o cliente. E se os outros 93 não forem coerentes, né, causarem um ruído, quando o cliente tenta colocar tudo aquilo no entendimento da mensagem, você joga fora a oportunidade que você tem de causar um impacto. Mesmo que o cliente já te conheça, já te siga, não é mais a primeira impressão, toda vez que você tem um ponto de contato, que você tem uma oportunidade de se relacionar com seu cliente, você está comunicando algo além das palavras. E é por isso que essa live é relevante, independente do seu nicho. Aqui a gente fala de confeiteira para confeiteira, mas a minha ideia aqui é falar sobre você sendo a protagonista da sua marca. Eu sempre falo que a gente é a maior influenciadora da nossa marca, porque eu vivi isso na prática. Hoje esse perfil tem o meu nome, mas, a propósito, meu nome é Débora Sanders, eu não me apresentei, já comecei falando. Meu nome é Débora Sanders, sejam muito bem-vindos. Quem tá aqui pela primeira vez, comenta aqui pra eu saber. Quem já tá aqui há mais de uma aula, quem já é veterana, já é minha aluna do gratuito, coloca aqui as tacinhas de champanhe, que é nosso símbolo da nossa comunidade. Sejam muito bem-vindas. Eu passei mais de 10 anos trabalhando no ambiente corporativo, minha formação inicial era marketing e comunicação, sempre amei isso, mas depois de planejamento de carreira, de observar minhas perspectivas, eu decidi que eu queria empreender. E aí o caminho foi seguir a confeitaria, que era um hobby, era algo que eu amava. E desde 2017 eu trabalho com doces. Hoje eu sou empresária,
tenho uma confeitaria, loja física, mas também sou professora e mentora de outras confeiteiras, principalmente no que diz respeito ao que as outras pessoas não estão ensinando na internet. E o meu objetivo não é vir aqui abrir uma live e ensinar receita pra vocês, apesar que eu tenho receitas incríveis e eu ensino de vez em quando, mas isso já tem bastante gente que faz. O que eu gosto de discutir aqui é justamente esse lado B do nosso negócio, que muita gente não fala. A gente tem muita facilidade de começar na confeitaria porque você pega uma receita de brigadeiro ali na caixinha do leite condensado, começa a vender, você já pode se considerar confeiteira. Agora, para isso virar um negócio, para isso virar uma empresa, para isso virar uma marca, tem muita estrutura por trás que precisa sedimentar os seus passos, e é sobre isso que a gente fala aqui. Claro que sempre de uma forma muito leve e muito acessível, porque é assim que eu gosto de trazer o conhecimento para vocês. Então, esse Instagram, antes de ser Débora Sanders, ele era Lovely Confeitaria, que é o nome da minha marca, que hoje se tornou uma loja. Eu tenho uma confeitaria, faz 1 ano e meio que ela existe, é uma loja física aqui na minha cidade. Para quem é de Natal, estão todos convidados a conhecer. O arroba é @Lovely Confeitaria e fica no primeiro piso da Rio Center, ali na Prudente de Moraes. Agora, quando eu não era Débora Sanders aqui no Instagram, eu era só a Lovely Confeitaria, eu não aparecia assim como eu tô aparecendo para vocês. Porque eu pensava, o que é que as pessoas vão querer ver a minha cara aqui nesse Instagram, que é o Instagram de vender doce? O que é que as pessoas vão querer saber sobre mim, sendo que eu tô aqui para vender coisas para elas, né? Eu não tô aqui para vender meu conhecimento, na época eu não dava aula. Eu tô aqui para vender cookie, para vender brownie. Por que é que eu vou aparecer? E chegou um momento, mas não foi rápido, foram 2 anos só postando. Ai, que legal, a Mari disse que vai conhecer, que ela é daqui de Natal, perfeito. Eu passei 2 anos só postando post de venda. Para quem já conhece aqui o conteúdo, eu sempre falo sobre os níveis de consciência do cliente. A gente tem o topo do funil, meio do funil, fundo do funil. Fundo do funil é um cliente que já sabe quem você é, já sabe o que é que você faz, já confia em você e você faz uma oferta. E aí você fala, ó, compre 2, leve 1. Ou, está aberta a agenda de encomendas da próxima semana. E o cliente vai lá e encomenda. Ele já passou por todo o processo de convencimento que vale a pena comprar o que você tem para ofertar. Eu só vendia, eu só fazia posts desse tipo. Envia um WhatsApp agora, mate a vontade de comer doce. Botava uma foto de um doce. Aí no dia seguinte, a agenda de bolo sob encomenda está aberta. Clique no link e escolha o seu. Aí no outro dia, olha que lindo o nosso brigadeiro, olha que cremoso. Caixa com 20 brigadeiros com valor promocional só hoje. Eram esses os meus posts. Alguém se identifica? É assim que você está trabalhando suas redes sociais? Bom, desse jeito, você não está sendo eficiente. Por quê? Porque nem todo mundo que entra no seu perfil hoje, que entra no seu perfil agora, precisa do que você está oferecendo. Então, essa pessoa vai simplesmente passar direto. Aquela sua oferta é um ruído. Eu falei aqui em uma outra aula sobre o custo de aquisição do cliente. Lembra do exemplo que eu dei que quando o carro para no sinal, para ali 20 carros no sinal vermelho, no semáforo, né? E vem uma pessoa panfletando, entregando panfletos, fazendo propaganda ali do nosso produto. Aí vamos supor que você pagou pelos panfletos, colocou uma pessoa para distribuir no sinal. Você vai entregar para 20 carros e pode ser que nenhum daqueles 20 esteja hoje com vontade de comer doce. Você deu o azar de naqueles 20 carros ter todo mundo que não podia comer açúcar. O que é que você fez? Você gastou o dinheiro daqueles panfletos e jogou no lixo. Isso é conversar com o cliente só sobre a compra, só na hora que ele precisa do seu produto. Se ele não estiver precisando, você não vai conseguir se relacionar, não vai haver uma troca, não vai haver interesse dele de continuar naquela comunicação. Era o que eu fazia quando eu postava durante 2 anos só foto de produto. Eu nem aparecia nos stories, porque eu não tinha nada pra falar. Eu falei, gente, hoje eu falei do cookie, ontem eu falei do brownie, antes de ontem eu falei do bolo. Hoje eu não vou falar outra coisa, porque eu não tenho mais assunto. Eu já vendi pro meu cliente essa semana todos os produtos que eu tenho. Foi quando me deu o estalo, e aí 2 anos depois de eu ficar fazendo isso, eu pensei, gente, eu não gosto de ser vendedora. Eu não quero parecer interrompendo o meu cliente toda hora pra falar, compre meu doce, e o cliente responder,
estou de dieta, o cliente responder, já comi um doce depois do almoço, não vou querer um de noite. Ou o cliente responder, não é meu aniversário, quando chegar meu aniversário eu encomendo. Como é que eu ia ter uma presença, a minha marca, Débora Lovely Confeitaria, como é que eu ia ter uma presença nas redes sociais, que era onde meu cliente estava todos os dias, sem falar sobre venda? Eu não sabia o que fazer. Aí eu resolvi, quer saber de uma coisa? Vou gravar a Beyoncé, né? Fui gravar um vídeo que eu queria avisar pra minha audiência, eu devia ter uns 1.500 seguidores. Fui avisar pra minha audiência que a partir de agora eu era Débora e eu ia aparecer nos stories. Falando que eu não sei, que eu comecei a documentar toda a minha jornada e eu trabalhava CLT e ficava pensando, eu não vou aparecer no horário comercial, porque senão o pessoal lá da minha empresa vai ver e vai me punir, né? Porque eu tô fazendo stories sobre minha outra carreira no horário que não deveria estar fazendo stories, porque eu devia estar trabalhando ali na frente do computador no escritório. Ou seja, eu passava o dia inteiro sem fazer nada, sem aparecer. Quando chegava de noite, eu ligava os stories e começava a falar. Tararararará. Mas eu falava sobre confeitaria. Nessa época, eu comecei um curso. Meu curso de confeiteira foi em 2019. Eu fui pra escola, me formei, tenho um diploma em confeitaria. E eu fazia isso à noite. Era depois que eu saía do expediente, eu fazia... O meu terceiro expediente era na escola de confeitaria. Eram 4 horas, todas as noites. E foi super caro, assim. Foi um investimento que eu não estava necessariamente guardando pra fazer, mas naquele momento eu senti que eu precisava, eu já trabalhava com doces, eu sentia que eu queria aprender mais e fui fazer esse curso. Quando eu voltava todas as noites pra casa, eu pegava o celular, era tipo 11h30 da noite, a aula terminava às 10, mas a gente ia limpar a cozinha, etc. E eu chegava em casa bem tarde, porque a escola é bem tarde da minha casa, bem longe da minha casa. Eu chegava em casa 11 horas da noite, eu pegava esse mesmo celular que eu tô falando aqui com vocês, ligava e fazia 30 stories narrando o que eu tinha aprendido. Eu não tinha audiência, ninguém queria saber quem eu era, porque quem me seguia, as poucas pessoas que me seguiam estavam ali porque queriam eventualmente saber sobre promoção, porque era só isso que eu fazia, eu falava sobre meus produtos. Então eu tinha assim... 1 ou 2 pessoas, às vezes meu marido aparecia a bolinha dele embaixo aqui nos stories, porque ele tava vendo, ela chegou, então ela tá fazendo stories, daqui a pouco ela entra em casa. Mas ninguém assistia, minha mãe assistia às vezes, meu marido assistia às vezes, só que qual que foi a minha motivação? Eu vou documentar esse processo porque eu quero um dia lembrar. Não era nenhuma coisa nostálgica, era mais porque custou tão caro, eu não quero esquecer. E aí eu comecei a documentar essa jornada de me tornar confeiteira. Só que sabe o que eu me tornei? Me tornei blogueira. Eu me acostumei a conversar com o celular e documentar literalmente essa jornada de transição de carreira. Isso aconteceu em junho para julho de 2019, foi quando começou, e em março de 2020 eu passei a viver 100% da confeitaria. Então esses 9 meses, quem estava aqui no meu perfil acompanhou todos os detalhes, né? Viu tudo como acontecia. Eu passava a semana toda estudando, quando chegava no final de semana eu ia para a cozinha fazer as receitas para minha família provar. E essa era a minha motivação. Eu comecei a perceber que eu era muito mais feliz nas horas vagas do que no meu trabalho. E ficou muito forte em mim que eu precisava fazer alguma coisa para viver da confeitaria. Ok, entendi da história. Agora eu tenho que contar para vocês como é que isso se materializava. Imagina, eu chegava de noite, depois de passar 2, 3 expedientes na rua, sentada dentro do carro, depois de cozinhar a noite inteira, e abria aqui os stories e começava a falar. Era uma cara de pobre, coitada, estudante derrotada, que tava ali gravando aqueles stories. Mas tudo bem, porque era a verdade. Depois disso, quando eu chegava no final de semana, que eu ia cozinhar pra família, era uma pobre, coitada mãe que passou a semana inteira trabalhando e estudando e agora tá dentro da cozinha cozinhando pra família. Então assim, passava criança gritando no fundo, eu botava aqui o pano de prato aqui, gravava stories com pano de prato, com a roupa que eu tivesse. Às vezes eu acordava, tava de pijama e ia fazer uma panqueca, ligava a câmera e fazia panqueca de pijama. Meus pijamas nunca foram nada muito sensuais, então eu tinha coragem de aparecer. Mas eu sabia que era pijama, né? Apesar de parecer uma roupinha, eu sabia que era pijama.
Eu sei hoje que quem estava ali comigo me acompanhando era muito mais por se identificar com a jornada do que por enxergar valor no que eu pudesse oferecer. Era muito mais sobre, olha que legal, olha que batalhadora, olha que interessante, ela tá fazendo dar certo a transição de carreira. Tanto é que quando eu comecei a fazer minhas primeiras pesquisas de audiência, porque nessa época minha intenção não era virar professora. Nessa época minha intenção não era virar influenciadora de confeitaria. Mas quando eu decidi que, claro, isso muito influenciado pela pandemia, quando eu decidi que eu ia viver do digital, eu precisei ter que me preocupar com essas coisas, né? Então eu comecei a fazer pesquisa com a audiência para entender como é que vocês me enxergam, por que vocês me seguem? Alguém já respondeu alguma pergunta dessa? Vez por outra eu jogo ali nos stories essas perguntas. E no começo era assim, comecei a seguir você porque eu me identifiquei com a transição de carreira, comecei a seguir você porque eu também trabalho na minha casa, comecei a seguir você porque eu também sou mãe. E ninguém falava, comecei a seguir você porque você é muito inteligente, ou porque você estuda muito, porque você sabe muito, porque você é uma super confeiteira. Não falavam isso. E aí, o meu processo pessoal aqui no offline foi uma coisa que foi amadurecendo e até relativamente rápido. Se você pensar, eu passei a viver da confeitaria única, exclusivamente, 100% do meu tempo, só faz 2 anos. Eu tenho uma loja só faz 1 ano e meio. Mas foi tudo muito potencializado porque eu estava vivendo o digital ao mesmo tempo, e isso aqui é uma super janela. O digital joga a sua marca em lugares que você não imagina. E você não está preparado para chegar nesses lugares se você não estiver cuidando do que você apresenta por aqui. Então, a minha primeira oportunidade de abrir um negócio físico veio por causa do digital. Por quê? Quando eu comecei eu documentei toda essa jornada de me tornar uma confeiteira com diploma, né? Então já tinha uma certa autoridade, porque não era uma pessoa que estava se aventurando na cozinha de casa. Nada contra. A experiência te dá, o conhecimento empírico te dá às vezes mais autoridade e capacidade de ser bem sucedida do que o conhecimento técnico. Mas o fato de eu ter me comunicado durante todo aquele processo atraiu a atenção de pessoas que foram estratégicas na hora de eu decidir colocar um negócio no físico. A história inteira começou a partir de um convite que uma pessoa fez, falou, olha, eu tenho um endereço aqui que está disponível e eu queria que você colocasse a sua marca lá, porque eu tenho outros negócios ao redor que vão se beneficiar, porque o seu público é muito parecido com o público que frequenta os meus outros estabelecimentos. E assim surgiu a Lovely Loja, que já tinha quase 4 anos de existência só no digital, só como encomendas. Eu sei que isso aconteceu por causa da trajetória no digital. Mas, se eu tivesse continuado aparecendo aqui do jeito que eu aparecia lá no começo, provavelmente essa oportunidade nunca teria aparecido. E aí, a partir disso, eu comecei a ter que me descobrir também em outras frentes do meu negócio. Então, quando eu vim aqui e falava só sobre, eu aprendi hoje como faz um creme de confeiteiro, aprendi como faz um merengue, era uma coisa, porque eu tava vivendo, eu tava aprendendo aquilo na prática. De repente eu tinha que começar a aprender fluxo de caixa, eu tinha que começar a aprender controle de estoque, eu tinha que aprender a mexer em ferramentas de gestão, eu tinha que aprender a contratar, sabe, tudo menos confeitaria. E naturalmente eu passei a não aparecer aqui de touca de cabelo, de avental sujo, que era o que eu fazia no começo, mas é porque era a minha realidade, eu tava na cozinha o dia inteiro. E aí começou a aparecer a versão Débora um pouquinho menos com cara de pobre coitada, essa confeiteira tá trabalhando de manhã, tarde, de noite, tá morta de cansada. E naturalmente o público foi migrando, porque quem não tinha interesse nisso parou de me seguir. E quem não sabia sobre aquele passado anterior, né, que era eu documentando muito da minha jornada, das minhas receitas do começo, chegava e se tivesse num momento ali de carreira parecido com o meu, ficava. O que eu tô querendo dizer aqui? É que muito do que a gente representa aqui, ó, nesse pequeno quadradinho que vocês estão vendo, conta a história do que tá do outro lado. Mas nem sempre
a história que está do outro lado vai ajudar a gente a ser bem posicionado na cabeça do nosso cliente. Por quê? Eu acabei de contar pra vocês toda essa história que me colocou como a maior influenciadora da minha própria marca. E eu tenho certeza que a mesma coisa acontece com vocês. Quando vocês começam a aparecer pra falar sobre, tô lançando meu cardápio de Páscoa, as inspirações são essa, vou provar aqui um pedaço desse ovo pra você ver como é gostoso. Quando isso começa a acontecer, você passa a representar de forma muito natural e também muito forte a cara da sua marca, né? Literalmente. Só que nem sempre você tá num dia bom. Nem sempre você vende para o mesmo público que tem comportamentos ou que tem hábitos iguais ao seu. Então, saber como você pode influenciar a percepção das pessoas a partir do que você mostra para elas dentro de uma moldura limitada que são as nossas redes sociais, te dá muita vantagem com relação a todo o seu esforço de comunicação. Eu não posso chegar aqui e cobrar o preço que eu cobro, falar as coisas que eu falo e aparecer, por exemplo, com o dente todo sujo. Não, eu não sou dentista, mas certas mensagens vão atrapalhar a comunicação que eu quero fazer. Lembra que eu falei que só 7% do que eu falo é eficiente para convencer ou para transmitir uma mensagem, sendo que os outros 93% são a partir da percepção que a pessoa tem de toda a outra comunicação que não é verbal? Então, voltando para esse exemplo do dente, né? Se você vai num dentista, chega lá e esse dentista tem a boca toda suja. Não suja de acabou de comer, também é ruim. Mas um dente podre, um dente faltando, um dente quebrado, um dente preto. Você pode se constranger a tal ponto de decidir ir embora, ou às vezes tem gente que não vai ter coragem, vai ficar lá, mas vai ficar assim, se contorcendo por dentro e nunca mais vai voltar. Por quê? Você não espera que um dentista não tenha um hábito e um cuidado exemplar com seus próprios dentes. Concorda comigo? Isso é preconceito? Não é preconceito. Por quê? Nossos recursos são limitados. Eu, como cliente, quando escolho ser atendida pelo dentista A, eu escolho baseado numa série de fatores. No custo que ele me cobra, na conveniência da agenda dele, na localização do negócio dele. Quando eu junto todos os fatores que influenciam na minha compra, eu escolho ir para lá. Quando eu chego lá, significa que eu escolhi abrir mão de todos os outros dentistas da minha cidade para ser atendido por aquela pessoa. Para mim, é uma decisão de dar preferência. Eu estou abrindo mão de todas as outras escolhas. Escolher é renegar outras opções, né? Então, eu tô abrindo mão de todas as outras opções para escolher aquela. Quando eu chego lá e não corresponde o serviço, o atendimento, o produto, não corresponde à expectativa que eu tenho de realização daquela minha necessidade, de solução daquele meu problema, aquilo se torna frustrante. E no caso, eu tô usando um caso bem exagerado para ficar mais fácil de ilustrar. Mas como que eu vou confiar num dentista para cuidar do meu dente, do meu sorriso, se ele não consegue cuidar nem do dele? Me parece um custo muito alto para pagar, né? Correr o risco de gastar meu tempo, meu dinheiro, a minha escolha de ter aberto mão de todas as outras opções para estar numa pessoa que não passa credibilidade. Então, a mesma coisa acontece quando o seu cliente vai escolher uma confeiteira. Ele leva em consideração todas as coisas que você comunica na hora, principalmente ali do atendimento, do consumo, para decidir se vale a pena ou não estar e continuar comprando de você. Quando eu falo assim, o que é que você espera de um médico? Que ele seja experiente, talvez não na idade, mas no tempo de estudo e de prática que ele tem, que ele seja higiênico, que ele tenha
um consultório que transmita ali uma autoridade, não vou dizer luxo, não é essa palavra, mas um acolhimento com relação ao que me traga segurança e domínio sobre o que ele faz. Então, se tiver livros, vai me dar uma sensação de que ele é uma pessoa que sabe o que tá fazendo. Percebe que tudo isso vai contar? Aí já pensou, você entra no consultório médico, chega lá, na sua frente tá sentado o Tom Hanks, naquele personagem do Náufrago, que tá com a unha toda preta, com o cabelo todo desgrenhado, a barba desgrenhada, a cara suja, o dente sem escovar. Qual que é a credibilidade que aquele personagem, e aqui não é literalmente o personagem que eu tô falando, mas que aquela imagem transmite pra você? Como médico, nenhuma. Mas como náufrago, ele tá super bem, tá representando bem o papel. Mas o que eu quero que você pense é justamente isso. Esse exemplo dos atores faz muito sentido. Se você pensa no Leonardo DiCaprio, meus exemplos são um pouquinho mais velhos, né? Não tô muito atualizada, mas pensa no Leonardo DiCaprio. Quando ele precisou fazer um papel que era um personagem super querido, que emocionou as pessoas, ele tinha lá aquela carinha do Jack, que é ele bem novinho lá no Titanic, o namoradinho do mundo, né, porque fez maior sucesso. Aí você pega o filme que ele fez agora recentemente com a Jennifer Lawrence, que era um do cometa que ia cair na Terra, parece um tiozão. Mas o que ele tava fazendo ali? Tudo bem que 20 anos se passaram entre um filme e outro, mas ele não tinha a menor pretensão de se tornar o namoradinho da audiência, porque ele estava representando um papel de um astrofísico que estava ali estudando sobre os astros, os cometas, e aí descobriu que pela trajetória ali de um satélite, enfim, eu não sei os termos, ia cair coisa lá na Terra, e então ele tinha uma carinha assim de um nerd, né? O personagem era gordinho, com a carinha o cabelinho meio encebado. Isso não é preconceito, isso isso faz parte das imagens que a gente tem. A gente como sociedade tem no nosso subconsciente de como determinados comportamentos se manifestam visualmente, né? Se manifestam no plano de que você consegue ver, que você consegue tocar. Existe um estudo não é uma ciência, mas você já deve ter ouvido falar em arquétipos. Os arquétipos são justamente isso, imagens que são comuns no subconsciente coletivo, no inconsciente coletivo, e que ajudam nós como seres desde antes, né? Hoje em dia os arquétipos já têm características um pouco mais refinadas, mas pensa nos seres humanos no começo da era, quando a gente ainda era homo sapiens ali, né? Não que não seja mais, mas vocês estão entendendo, ali na era das cavernas. Muitas das coisas tinham que ser decididas não pelo racional, muito pela percepção rápida ali de perigo, de posso confiar, não posso confiar, posso comer, não posso comer. Não tinha muito tempo de você perguntar, analisar, decidir se aquilo ali era bom ou era ruim pra você. Acelera milhões de anos pra frente e a gente chega no século 21, que você vai pra um dentista, e se o dentista não tem o dente limpo, não tem o dente bonito, você vai questionar se ele é um bom dentista. É exatamente o mesmo princípio. É o nosso cérebro protegendo a gente de correr riscos, protegendo a gente de tomar decisões ruins. E muito disso foi estudado nessa teoria dos arquétipos, foi estudado como que, independente da cultura, independente da linguagem, que é isso, não são as palavras, mas sim os outros 97%, os seres humanos, mesmo que nasça um na China e um no Brasil, podem fazer leituras de determinados símbolos que transmitem as mesmas sensações, mesmo que não exista ali claro que dadas as devidas proporções com relação à cultura e percepção de valores, eu consigo entender determinados símbolos do mesmo jeito que você do outro lado consegue, e do mesmo jeito que alguém que não fala a nossa língua também conseguiria. E aí quando eu comecei a estudar sobre arquétipos, me veio muito claro alguns, seria um certo instinto.
Eles não chamam assim, mas se você quiser procurar a fundo, procura Jung, Jung, que é o pai dessa teoria, que estudou os arquétipos, mas para resumir, é assim, alguns elementos mais... É porque a gente consegue materializar, deixa eu ver como é que eu vou explicar. Alguns elementos mais... Já sei, vou dar um exemplo. Deixa eu dar um exemplo. Pensem agora na Bela Gil. Todo mundo pensa na Bela Gil. Não me fala o que é que tá vindo na cabeça de vocês. Vou fazer uma pergunta. A Bela Gil que vocês pensaram está de roupa de veludo ou ela tá com um vestidinho floral? Pra quem não sabe, Bela Gil é a filha do Gilberto Gil, tem um programa tem vários programas no GNT, mas ela fala principalmente sobre alimentação natural, vegetarianismo, cozinha. Não sei quem ela é. A Bela Gil, se você botar no Google, muito provavelmente ela vai aparecer com roupas super fluidas no meio da natureza, cabelo solto, de piercing no nariz, de chinelo de dedo. Por quê? Porque ela criou uma atmosfera ao redor do nome dela, ao redor da marca dela, que simbolizam muito dos valores que ela acredita. Então, se ela é vegetariana ou vegana, você não vai ver ela usando um casaco de pele. Não faria sentido. Ela, como marca, ela representa os valores que ela tem como pessoa, até porque ela é uma marca pessoal. Mas pense a mesma coisa da sua marca de confeitaria. Se você quer transmitir sofisticação, se você quer transmitir exclusividade, se você quer transmitir diferenciação a partir de ingredientes muito especiais, você usa ali os chocolates mais caros, as embalagens com hot stamping dourado. Faz sentido você se apresentar com uma camisola nos stories, aparecendo a alcinha? Não faz sentido. Por quê? Porque você cria uma atmosfera de marca que não se materializa através do seu produto. Se os dois não comunicarem, está gerando ruído, e ruído gera desconfiança. O seu cliente não vai comprar de você se ele não confiar no que você diz. E eu já postei aqui antes, é um mantra que eu repito e vou repetir quantas vezes for. Toda marca é uma promessa. Então, quando você vê o símbolo da minha marca, quando você vê o Instagram da minha marca, quando você vê a embalagem da minha marca, você tem uma determinada reação. Por exemplo, quando a criança vê que na árvore de Natal tem uma embalagem da ReHap, o que acontece com ela? Fica super animada, super feliz, quer abrir o presente antes da hora. Por quê? Porque o solzinho da ReHap, que é uma loja de brinquedos, que o garoto propaganda é um bonequinho do formato de sol, para a criança simboliza um momento feliz, um presente novo, sou querido, né? Estou ganhando um presente, vou me divertir. Olha quanta coisa boa que vem atrelada àquela marca. A mesma coisa acontece com a sua marca, com a minha marca. Então, quando o meu cliente vê tudo que eu comunico ali com relação à minha marca, não só nas palavras, mas também nos símbolos que eu uso, eu vou criando nele uma expectativa que vai se cumprir na hora que ele comer efetivamente o que eu tenho para vender, já que a gente está falando aqui de produto físico, de confeitaria. Se ele compra o meu produto e na hora que ele come, ele não percebe toda aquela expectativa que a marca criou nele, a promessa da marca não se concretiza na hora do consumo do produto, o que é que você faz ali? Você cria um rompimento dessa confiança. Então ele passa a não acreditar mais na sua promessa. O que é que naturalmente vai acontecer? Ele vai partir para a próxima marca que prometa o que ele gostaria de ter encontrado na sua. Tá fazendo sentido? Então, se você não iria, por exemplo, para uma entrevista de emprego. Eu lembro quando eu
terminei a faculdade, eu fiz faculdade fora do Brasil, né? Eu morei muitos anos nos Estados Unidos, fiz faculdade lá e achei que eu ia morar minha vida inteira lá. Minha família é brasileira, mas eu tinha bolsa, fui jogar vôlei nos Estados Unidos, fiz faculdade lá. Quando eu terminei minha faculdade, eu precisava conseguir um emprego, eu fiz faculdade de marketing. Eu precisava conseguir um emprego nos Estados Unidos para continuar lá, porque até então meu visto era de estudante. E aí, quando termina a faculdade, eu não tenho mais direito a visto de estudante. E eu não queria voltar. Então, eu fui procurar emprego na área de marketing para continuar lá e ter um visto de trabalho e poder ficar nos Estados Unidos aí por tempo indeterminado. E eu lembro que a minha primeira entrevista de emprego foi numa empresa chamada Caterpillar, que é uma empresa de tratores. É a maior empresa de tratores do mundo. Não só tratores, mas equipamentos pesados para construção, né? Máquinas para construção. E era o sonho de todo mundo que morava nessa cidade. Eu morava numa cidade pequenininha, no interior de Illinois, e a sede da Caterpillar era lá. E é uma empresa mundial, eles têm escritório no Brasil. E meu sonho era, assim, passar na Caterpillar para depois poder, quem sabe, voltar pro Brasil, mas com emprego ganhando em dólar. Eu lembro até hoje o tanto de nervoso que eu tava no dia que eu fui para essa entrevista. E eu fui... Naquela época eu sabia que era importante eu me vestir bem. Por quê? Eu pensei, eu falo outras línguas, né? Então é uma vantagem competitiva, mas eu não tenho experiência. Então pode ser que eles não me escolham porque eu acabei de me formar. Mas por outro lado, eu tenho notas muito boas, fui muito boa aluna na faculdade, me formei com um diploma com notas muito boas, tenho chance de passar. Por outro lado, eu sou muito nova, pode ser que isso conte contra mim. Enfim, fiquei pesando. Qual vocês acham que era a minha escolha na hora de decidir a roupa que eu ia usar? Eu podia usar qualquer coisa? Não podia, porque tinha uma estratégia ali para eu conseguir convencer a pessoa que estava do outro lado a me dar o dinheiro dela, no caso, me contratar, a me querer como a solução para aquele problema que ela tinha, que era colocar um funcionário naquela vaga que estava aberta. Então eu me lembro até hoje a roupa que eu usei. Um terninho, gente, eu nem... A faculdade inteira andando de moletom. Tênis, moletom, porque como eu era atleta, eu vivia de roupa de treino, né? Chega na formatura, parecia outra pessoa saindo de dentro de casa. Um terninho que eu não usava, uma bota, uma calça jeans, porque, enfim, era o que eu sabia usar, né? Que hoje em dia eu acho que eu não usaria uma calça jeans numa entrevista de emprego. E uma blusinha por dentro, que era uma coisa muito, muito do estilo de lá, né? A gente se molda muito ao que tá vivendo ao nosso redor. Fui-me embora pra essa entrevista e não passei na entrevista. Mas a sensação que eu tenho é que eu tava tão deslocada da minha persona ali, de quem eu sou mesmo na vida real, que era natural que aquilo se concretizasse assim, que não fosse dar certo. Mas foi uma baita experiência. E aí, pra tudo, né? Pra eu não errar nas respostas, na próxima entrevista, enfim. Mas olha como é que acontece. Quando a gente quer criar confiança no outro, a gente quer gerar sentimentos positivos no outro com relação a nós, quando a gente quer influenciar a decisão do outro, a gente escolhe intencionalmente elementos na nossa comunicação que vão ajudar a contar a nossa história, que vão ajudar a deixar com que a outra pessoa se sinta mais à vontade para tomar ali determinada ação, que é o que a gente tem como objetivo. Por que você não faz a mesma coisa quando você é a sua própria marca? Porque se eu fosse naquela entrevista de baby doll de renda, eles iam dizer, por favor, senhora, não precisa nem sentar, pode ir embora. Agora, se eu abro meu Instagram, eu sou empreendedora, sou empresária, virei confeiteira, trabalho atendendo meus clientes e faço meus stories para ir gerando aqui o burburinho, chamando atenção para minha marca. Quem que é meu chefe? Eu sou dona da minha marca. Quem que é meu chefe? Meu cliente. Porque se ele não compra de mim, ele me demite. Me leva à falência. Ele escolhe que eu não vou mais ter o que vender, o que eu vou fazer na minha vida. Porque se eu não consigo convencer alguém a comprar de mim, eu não tenho um negócio, eu tenho um hobby. Agora, o meu chefe está aqui no Instagram todos os dias com a
uma lupa aqui, ó, dando zoom no Instagram para decidir se eu continuo ou não empregada. Eu vou aparecer para ele de pijama, de baby doll de renda? Não vou. Não vou. Por quê? Não é porque com essa ferramenta chamada celular, não é porque as pessoas entram na nossa casa, entram na nossa produção, que elas têm acesso à nossa intimidade. A gente escolhe o que é que a gente mostra. Quando falam assim, vamos humanizar a marca, não é fazer um diário de todas as coisas aleatórias da sua vida. Eu fiz escrevi um artigo hoje lá no meu site, deborasanders.com. Quando vocês saírem daqui, é só clicar no link da minha bio, que fala justamente isso. Por que é que as pessoas não querem assistir os seus stories? Porque você começa falando de A aqui, de B aqui, de J aqui, de Z. São 4 stories de tópicos que pulam de um galho pro outro sem o menor sentido. Não é isso que é humanizar a marca. Não é aparecer escovando o dente que é humanizar a marca. A não ser que você fale sobre escovação de dente, você nunca deveria aparecer escovando o dente. Não é aparecer de pijama. Mesmo que você venda pijama, eu recomendo muito que você não apareça de pijama. Sabe por quê? Porque igual o dentista, que se aparecer na consulta com o dente todo podre, você vai associar aquilo a uma falta de cuidado com o que ele oferece. O seu cliente vai associar você aparecendo de pijama furado com a falta de cuidado com o que você oferece. O nosso cliente vai fazer uma leitura de tudo, não é só do nosso preço, não é só do nosso sabor, não é só da nossa, das nossas escolhas de palavras. Ele lê tudo, porque é o cérebro primitivo decidindo se vale a pena ou não se arriscar. Por quê? Ele compra a promessa do que você pode entregar. Se você não entregar aquilo, ele se arriscou e se deu mal. Então, todas as vezes que ele toma uma decisão, tem gente que tem palpitação. Quanto mais caro for uma compra, mais acelerado o coração daquela pessoa fica. Tem dificuldade de lidar com o dinheiro ao ponto de ter dificuldade de gastar e de ganhar dinheiro também. E se você precisa que esse cliente compre de você, você tem que facilitar ele a confiar em você, confiar na sua promessa. Não vai aparecer com a roupa de qualquer jeito, porque ele tá lendo sobre aquilo. Débora, a roupa é muito óbvio. Isso eu sei que eu não vou aparecer de pijama. Então tá, vamos para um extremo. Se eu apareço aqui e começo a fazer campanha política pro meu candidato à presidência, metade das pessoas, considerando que 50, só tem 2 lados praticamente, nessa eleição a gente não tem muitas opções. Se eu começo a tomar partido de um lado, eu vou perder 50% da minha audiência. Se eu for bem radical e começar a me posicionar e falar mal do outro lado. E a mesma coisa se eu escolher o outro lado, não tem melhor nem pior. Vai dividir aqui as opiniões. Isso é bem extremo. Eu comunicar um determinado valor da minha marca influencia facilmente o comportamento de quem está do outro lado. Mas sabe como é que eu comunico um valor para minha marca de forma muito sutil? Que muita gente pode ser que nem pense sobre isso. Se eu apareço aqui com um cabelo todo desgrenhado e gravando stories com esse cabelo todo desgrenhado, mostrando aqui minha produção. Eu sou mãe, eu tive um dia difícil, eu peguei um vento, eu vim de moto, meu cabelo ficou desgrenhado. A pessoa que tá do outro lado não tá nem aí pra história que tá por trás. Mas do mesmo jeito que ela vê eu me posicionando sobre política e decide se vai me dar o dinheiro dela ou não, baseado em ideias, né, em ideologias, ela me vê com um aspecto descuidado, vai fazer ela decidir se vai me dar o dinheiro dela ou não, agora baseado em segurança alimentar. Ela pode achar que do mesmo jeito que eu não me cuido para estar manuseando a comida, eu não cuido da comida. Então percebe que mais óbvio ou menos óbvio o impacto que a mensagem extra verbal, né, não verbal comunica é muito grande e é muito relevante para qualquer negócio. Ter intencionalidade é pensar justamente o que é que você quer comunicar. Aí voltando para aquela história dos arquétipos, existem arquétipos que são mais... existem vários, dezenas de arquétipos, mas
para comunicação e marketing, na literatura você encontra 12 arquétipos desenhados para serem utilizados na comunicação estratégica e intencional com o objetivo de persuasão e vendas. E quem tiver interesse nesse assunto, tem um livro, ele é bem denso, mas explica todos os detalhes sobre isso. É um livro chamado O Herói Fora da Lei. Eu tenho ele aqui, só um minuto. Ó. O Herói Fora da Lei. Como construir marcas extraordinárias usando o poder dos arquétipos. O que esse livro fala? Que determinado grupo de símbolos, eu vou usar símbolos, tipo isso que eu falei, a forma como eu falo, a forma como eu me posiciono, as fotos que eu uso, a roupa que eu uso, como meu cabelo aparece, o meu tom de voz, tudo isso cria uma atmosfera, tá? Então, determinados símbolos, quando juntos, se transformam numa atmosfera, ou seja, geram uma percepção em quem está do outro lado. E, de acordo com os símbolos usados e a atmosfera criada, a percepção pode ser pré-determinada. Então, se eu vejo uma pessoa que se veste de terno, que usa um salto alto, que usa roupas de alfaiataria, seja homem ou seja mulher, eu vou esperar ver essa pessoa com muito mais chance dentro de um tribunal do que no balcão de uma sorveteria, de uma confeitaria. Porque determinados símbolos, a partir da minha experiência e da sociedade onde eu estou incluída, e desse subconsciente, desse inconsciente coletivo que a nossa sociedade já tem, a gente já nasce com essas imagens mentais, a gente espera que esse tipo de vestimenta represente segurança, autoridade, e isso está muito comumente associado a pessoas que trabalham na área jurídica. Um exemplo superficial aqui. Tem outros símbolos, por exemplo, deixa eu pensar em pessoas que a gente conhece. Quando eu falo do... Ai, meus exemplos são tão antigos. Quando eu falo do Supla, eu não sei nem se alguém vai conhecer. Quando eu falo do Supla, quando a MTV tava no auge, era um cantor que se vestia meio roqueiro, meio punk rock, e falava assim, gritava, tarará, meio contra a lei. Ele não era... não chegou a ser preso em nada, mas ele era um personagem que era assim, meio que essa pessoa contra as regras. Existe um arquétipo nesse livro, e no entendimento da psicologia, que se chama o rebelde, o fora da lei. E aí você, a partir do jeito que a pessoa se veste, a partir do jeito que ela fala, que ela se posiciona, você vai esperar que ela tenha determinados comportamentos. Então, assim, quando você via o Supla, você pensava, esse cara fuma, esse cara usa drogas. A mesma coisa, pensando em artista, né? Você vê o pessoal, os cantores de reggae, aí você já acha, esse daí usa maconheiro, usa drogas também. Ó, a Caitlyn falou, fora da lei. Isso, rebelde fora da lei. Algumas literaturas chamam de arquétipo do rebelde, algumas literaturas chamam de arquétipo do fora da lei. É muito comum, pra quem nunca ouviu isso antes, dá uma pesquisada no Google, é muito comum. As pessoas famosas que se preocupam com a estratégia de imagem delas, elas escolhem um arquétipo para se posicionar no digital. No mundo, na verdade, né? Os atores, enfim, os cantores principalmente. Então tem aquela pessoa que quando você pensa nela, a Madonna. A Madonna tem um quê meio de fora da lei, mas ela era uma coisa muito mais voltada pro amante, que usa texturas, usa sensualidade. E segundo a literatura, esses arquétipos, esses símbolos e essas atmosferas provocam determinados comportamentos que são fáceis da audiência perceber. Então, em vez de eu chegar aqui e passar 1 hora falando pra vocês sobre meu produto é maravilhoso,
minha marca é muito sofisticada, olha aqui a minha embalagem tem linhas retas e prateado, e eu uso ouro e tarará. Para justificar que meu produto é mais caro, eu uso símbolos, por exemplo, o ouro, linhas retas, cores sóbrias, para transformar todo esse entendimento que já vem na nossa cabeça, né, no nosso subconsciente, em percepção de valor. E aí eu não preciso contar essa história, eu não preciso falar que eu sou melhor, que eu sou mais caro, que eu sou mais sofisticado, que eu sou melhor, mais gostoso, que o meu produto é diferenciado. Porque os outros 97% da comunicação está contando isso. Percebe agora como tudo que eu falei ao longo dessa live se conecta? Então, saber o que os símbolos representam, um caminho estudando os arquétipos, ajuda você a controlar os 97%. Porque, na verdade, na realidade, a gente só controla 93%, né? A gente só controla os 7%, que é o que sai da nossa boca. O restante inteiro você pode influenciar desde que você entenda como é que aquela atmosfera que está ali sendo criada ao redor da sua marca influencia a percepção e a ação das pessoas que estão do outro lado. Então, daria pra gente fazer uma aula inteira só falando sobre arquétipos, porque isso realmente faz diferença no posicionamento. Quando eu comecei a ter mais consciência disso, e comecei a fazer pesquisas de feedback com a audiência, depois que eu já tinha me posicionado dentro da atmosfera que está mais condizente com o preço que eu quero cobrar, com a experiência, com a promessa que eu ofereço, as pessoas começaram a responder exatamente o que eu precisava que elas respondessem, para eu perceber que eu estava atraindo a audiência certa. E aí, quando você atrai a audiência certa, ela não questiona seu preço, ela não questiona a sua autoridade, a sua capacidade. Por quê? Ela vai com as expectativas certas, criadas por você e que você sabe que vai cumprir. Então, entende a importância de você controlar todo esse contato do cliente com a sua marca? Mesmo que seja uma vez, ele precisa de menos de 3 segundos para decidir encaixar você na caixinha de vale a pena ou não vale a pena. Que é aquilo, o cérebro da gente tentando proteger da gente se sentir ameaçado, correr riscos. Então, muito rápido, o seu cliente decide se sim ou se não. E, sabendo disso, você precisa se munir de mais informações para que nesse contato e em todos os outros, você consiga transmitir o máximo de valor, e não é preço, é valor, é a essência da sua marca, para que esse cliente coloque você na caixinha certa. Para quando ele utilizar o seu serviço, comprar o seu produto, ele tem as expectativas certas, porque você comunicou para ele a sua promessa de forma eficiente. Faz sentido? No geral, eu queria que vocês entendessem justamente isso. Não sou contra quem quer aparecer aqui, ser rebelde e aparecer descabelada, de pijama nos stories, mas entenda que você não vai comunicar como uma Renner e vender como uma Dior. Você não pode cobrar preço de Dior e fazer o seu cliente achar que você não vale mais do que uma Renner. Eu fiz um exercício nos stories que deixou isso muito claro. Quando eu coloquei lado a lado a comunicação dessas duas marcas. Eu quero que você pense. Como é que você tá aí? Você que tá aí do outro lado. Comenta aqui pra mim se você estiver assistindo a gravação. Nesse momento, você tá como? Como é que tá seu cabelo? Como é que tá sua roupa? Você, quando acordou hoje de manhã, você se arrumou? Passou uma maquiagem? Você penteou o cabelo? Você escovou o dente? Porque às vezes a gente fica trabalhando em casa nem se lembra de se cuidar. Só que percebe que quando você sente que você cuida de você, a sua estima melhora. E aí você se põe pronta para cuidar também do que você precisa cuidar. Seja da sua casa, da sua família, dos seus filhos ou do seu negócio. Cuidar da forma como você aparece para o mundo é cuidar do seu negócio. Porque principalmente a gente que é empreendedora, a gente é a cara do nosso negócio.
E mesmo que a gente não seja cara, você não vai chegar na frente dos seus funcionários e querer impor respeito ou impor autoridade para poder direcioná-los, guiá-los para executar ali os processos da sua loja, da sua marca, do seu negócio, em direção ao objetivo que você tem, se você não se puser numa posição de autoridade. E isso acontece não só pelas palavras, não só pelo dinheiro, mas sim pela forma como você é percebida. E aí, para você ser percebida como autoridade, você tem que usar todos os elementos. Existe o ABC da imagem estratégica. O A é em inglês, né? Então, o A é appearance, a aparência. O B é o behavior, que é o comportamento, e o C é a communication, que é a comunicação. Então, a aparência, o comportamento e a comunicação são 3 pilares para você conseguir atingir os seus objetivos através de um poder de influência que você vai exercer. O problema é, se você não pensar em como esses 3 pilares se conectam para você fazer a comunicação certa, você fazer a influência em direção ao caminho que você quer, você está desperdiçando. Porque comunicar você vai. Se você não controlar, você vai comunicar todo tipo de mensagem. E aí vai ser um Deus nos acuda. O que é que o cliente vai receber, o que é que o seu funcionário vai receber do outro lado como sendo a mensagem que você passa. É melhor você ter consciência e passar isso pra frente do que você deixar com que os outros, que também não precisam ter conhecimento disso. A gente faz essas leituras no nosso subconsciente. Deixar com que os outros completem as lacunas e escolham em que caixinha eles vão botar você. Na da confiança ou na da desconfiança, tá? Débora, qual arquétipo é melhor para uma confeiteira? Do inocente mãe? Então, Caitlyn, essa pergunta é super boa. Porque assim, ó, o resumo dessa live é: as pessoas vão te rotular. Tenha conhecimento de como você pode influenciar elas a colocar o rótulo certo em você. Beleza, entendemos, chegamos aqui nesse ponto perfeito, né? Inclusive, quem não estava aqui desde o começo, fica até o final da live, que no final eu vou digitar uma palavra secreta aqui nos comentários, e você me mandando essa palavra secreta lá no direct, você recebe o resumo dessa live em PDF. A live da semana passada eu não esqueci, gente, meu Instagram ficou 5 dias sem abrir, voltou a funcionar ontem, e por isso que eu não pude mandar, porque dependia de abrir os directs pra mandar pra vocês. Mas fica até o final, pega a palavra secreta, você vai ter o resumão dessa live, que você vai ter que ler e assistir várias vezes, porque eu estou abrindo o baúzinho da Pandora. Depois que você descobrir o que tem lá dentro, você vai, só se aprofundando, se aprofundando, se aprofundando, e é muito impressionante o poder de você controlar a atmosfera da sua marca. A gente agora começa a entrar em branding, né? Coisas que eu já falo aqui no geral, mas eu quis trazer você num caminho mais óbvio, do tipo, não use pijama nos seus stories, para a profundeza de o arquétipo transforma a sua atmosfera em um branding que você não precisa nem falar sobre ele e o cliente percebe. Então, voltando para a pergunta da Caitlyn, que é sobre se o melhor arquétipo para confeiteira é o inocente. Se você não conhece sobre arquétipos, o inocente é um arquétipo muito usado por marcas que querem transmitir justamente essa ingenuidade, essa leveza, essa inocência, um certo romantismo. Então, é muito usado quando você... é muito percebido quando você usa, por exemplo, tons pastéis, então azul claro, rosa claro, uma coisa mais de fofura, de meiguice. E o inocente, o que eu acho mais legal de arquétipo, e não é muita gente que fala sobre isso, mas se você for ler esse livro, o principal de um arquétipo é a motivação dele. Então, você junta elementos simbólicos que criam uma atmosfera para provocar uma ação, ou com um objetivo específico. O inocente é muito utilizado por quem quer transmitir essa mensagem de fofura, de inocência, de ingenuidade. Então, marcas que trabalhem não existe um arquétipo para um nicho. Existem muitas pessoas que sim, usam o inocente no nicho de confeitaria. Mas é porque é muito natural você associar a confeitaria com o rosa claro, com fouet, com florzinhas. Mas é porque eu acho que é uma coisa muito feminina. E aí você não vê confeiteiras usando o feminino, o vermelho, o batom vermelho, o salto alto, a unha grande, que também é feminino. Então,
o que eu acho é que a confeitaria se apropriou dos símbolos que são muito comuns ao inocente, mas nem sempre a confeiteira ou aquela marca quer transmitir uma sensação de inocência ou de fofura. Se a pessoa prefere transmitir uma sensação de sofisticação, ela vai para um outro caminho. Ela não vai usar o rosa claro e o azul bebê e florzinhas de orquídea, porque isso não necessariamente simboliza a sofisticação nos olhos e no subconsciente coletivo. Então, isso está escrito nessa literatura. Você vai lá e entende o que é que faz mais sentido para você. Eu vou até entregar uma coisa que não estava planejada. Olá, nossa, Tabolos. Você tá em Moçambique, né? É minha audiência internacional. Outro dia tinha uma pessoa aqui de Portugal também falando comigo. Vou entregar pra vocês um ouro aqui, não tava nem planejado. Você vai fazer o seguinte. Vocês vão... Débora, eu não tô entendendo nada de arquétipo, mas já ouvi falar, quero descobrir um pouco mais. Primeiro, pensa assim. Se você se posiciona diferente da sua concorrência, é mais fácil você ser lembrado. Então, se você não se identifica com ser uma marca que oferece fofura, doçura, gostosura, ingenuidade, romantismo, você não precisa usar esse arquétipo. Mas, não é porque todo mundo no seu nicho usa, você precisa usar. Agora, você precisa entender o que é que você quer comunicar. Você quer comunicar sofisticação, elegância? Você pode usar um verde escuro, você pode usar um dourado, um preto. Você quer comunicar criatividade? Tem uma loja em São Paulo que chama Mika Crafted Chocolates. Acho que meu inglês foi péssimo, agora um sotaque horroroso. Mika Crafted Chocolate. Que é eu acho perfeito o case de sucesso das meninas lá e eu amo. A comida delas é muito boa. Elas só vendem bombons personalizados. E cada mordida daquele bombom é super... e uma explosão de sabor, porque eles são muito criativos. Tem um bombom lá de pavlova que você morde, tem merengue, suspiro, um creme branco e uma geleia. Tudo num bombonzinho desse tamanho. Os bombons custam R$6 e é só isso. É uma loja de bombons, a loja é um corredor e quando você entra, toda a produção é parede de vidro, você consegue ver o pessoal pintando os bombons, criando os sabores. E aí agora eles têm uns cafés também que você faz to go, né? Você pega e leva. A Mika é uma confeitaria, ela vende doces, mas ela se posiciona no arquétipo do criador, do criativo, né? Que é muito mais relacionado a pensar fora da caixa, usar cores coloridas, usar Sabe quem tem um arquétipo muito do criativo? A Helena Rizzo, que é a jurada do MasterChef. Ela, com aquele cabelo, com aquelas roupas, você olha assim e pensa, meu Deus, essa mulher é tão bonita, usa umas roupas tão loucas, mas é porque aquilo expressa a personalidade dela. E se expressar daquela forma, provoca uma reação em quem interage ali com ela. É exatamente isso que você quer como marca. Quando a Mika Crafted Chocolates faz um posicionamento tão criativo, ele não usa rosa, eles usam azul e o furtacor. Eles se posicionam num lugar na mente do cliente que ninguém estava antes. Então é muito fácil para o cliente lembrar, é muito fácil para eu pegar e mencionar eles aqui nessa live, porque eles me chamam muita atenção, se destacam muito da concorrência, justamente porque o criador, o criativo, você não vai esperar sabores, você não vai esperar ninho com Nutella, nunca lá. Você vai esperar que sejam experiências diferenciadas toda vez que você botar um docinho daquele na boca. Por quê? Porque tudo que eles escolhem comunicar me levam para esse lugar. Percebe? Então a intencionalidade está justamente aí. Como escolher os elementos da sua marca, e aí não é só a sua cara, o seu cabelo, a sua roupa. Se você não tem loja, a sua vitrine é o Instagram, então as fontes que você usa, as cores que você usa, tudo isso provoca uma sensação no cliente. Quando ele junta tudo isso, ele desenha a atmosfera da sua marca na sua mente. E a partir daí ele decide como se sente com relação a você e a sua marca. Então o ouro que eu falei que eu ia dar pra vocês. Você vai fazer uma pesquisa nos seus stories com as seguintes perguntas. Vai lá no Pinterest. Gente, sério, anota isso aqui. Que depois você vai ter que assistir a live inteira pra chegar nessa parte. Você vai lá no Pinterest e vai procurar. Você pode procurar por arquétipos ou pode procurar por confeitarias. E aí
provavelmente vai aparecer muita confeitaria cor-de-rosa, com florzinhas, mas tenta procurar exemplos mais diferentes, tá? Então você vai pegar uma foto de uma confeitaria rosa, cheia de florzinha, e vai pegar uma foto de um café, que seja uma coisa mais Nova York, assim, meio um estilo mais urbano, preto, com madeira e tal. Vai colocar os dois e vai perguntar pra sua audiência lá no seu Instagram: qual desses dois cafés tem mais a ver com a minha marca, ou com e aí você bota o seu arroba, deixa a pessoa votar. E aí você vai dando pra ela exemplos, vai botando exemplos bem diferentes e vai deixando eles votarem. Você vai levando a sua audiência a pensar sobre a imagem que eles têm da sua marca. Porque se você simplesmente colocar uma caixinha e dizer assim, como é a nossa atmosfera de marca? Como você imagina? Se a arroba Doce Santa Zélia tivesse uma loja, como seria? E botar na caixinha, o seu cliente é muito amplo. Você tem que dar uma limitação na criatividade dele para ele ter menos opções e conseguir cumprir o desafio de responder. Então, vai no Pinterest ou no próprio Google, pega foto de confeitarias, pega foto de um docinho, um brigadeiro num ambiente mais colorido, um brigadeiro num ambiente mais sóbrio. Aí você bota assim, qual dessas duas fotos de brigadeiro você esperaria encontrar no nosso feed? E vai colocando exemplos visuais de atmosferas relacionadas a confeitarias para ir guiando o seu cliente, para ele respondendo e materializando para você como ele visualiza a sua marca, tá? Aí no final você vai falar assim: se você pudesse me descrever, ou descrever o meu arroba, né? Descrever a Lovely Confeitaria em 3 palavras, como você descreveria? E aí você vai pegar essas 3 palavras que o cliente respondeu, você vai fazer uma listinha com todas as palavras que foram ditas, marca as palavras que foram mais vezes repetidas e você vai ver exatamente o que é que aquelas palavras representam, relacionando elas aos arquétipos, porque cada arquétipo vai ter uma personalidade, um jeito de se apresentar para o mundo e palavras que remetem a eles. Então você vai guardar o que sua audiência disser, vai fazer sua listinha, vai botar lá no Google tipos de arquétipo, ou bota lá a palavra que arquétipo tem mais a ver com a palavra. Vamos pensar em um menos que eu ainda não falei. Que arquétipo tem mais a ver com a palavra divertido? E aí tem lá o arquétipo do bobo da corte. Aí você vai ter uma noção do que é que você está comunicando, ou do que é que a sua audiência está percebendo e que você pode potencializar a partir até daqueles exemplos que você deu. Se o seu cliente fala que o brigadeiro num fundo de cartolina colorido tem mais a ver com a sua marca, e até então, para todas as suas campanhas ou todas as fotos de produtos que você vai tirar e liberar antes do delivery, você está fazendo no fundo branco, você vai mudar isso. E aí você vai ver como que aquela percepção do seu cliente se materializa na sua frente na forma de imagens para você trazer isso para sua comunicação. Aí você consegue, é o mundo. O jeito que você vai falar, que você vai postar, as fotos, as suas embalagens, tudo isso você pode guiar a partir da percepção que o seu cliente tem de você. Fez sentido? E façam, porque eu já fiz e fez muita diferença. Eu percebi que o jeito que eu falava as coisas era diferente do jeito que as pessoas percebiam por causa, sabe do quê? Da minha sobrancelha. Porque como eu apareço muito só a minha cara, e o nosso rosto, ele transmite todas as sensações, né? Os 5 sentidos são transmitidos através do rosto. Então, o tato, o paladar, o olfato, a visão e a audição estão aqui. Então, é o rosto e o resto. O nosso rosto transmite muito, influencia muito como os outros vão ler o que a gente pensa, o que a gente é, o que a gente vale. E eu descobri que a minha sobrancelha transmitia um ar muito sério, apesar de eu não ser tão séria e tão rígida aqui nos stories. Eu, às vezes, me zoo também, só que não é um comportamento que vocês vão esperar ver de mim. E quem nunca assistiu uma live, ou quem não me acompanha aqui como vocês acompanham, talvez não espere. Se eu aparecer nos stories falando alguma besteira, fazendo alguma piada, quem só via as fotos e só via
os traços do meu rosto e fazia uma leitura a partir daí, talvez não esperasse isso. Então é super legal vocês estudarem isso. Aqui, gente, eu trouxe uma introdução pro assunto da imagem pessoal. Não é sobre ser querida, ser linda, ter audiência, é sobre fazer o outro sentir que você vale a pena. Fazer o outro sentir que você vale o que você promete. E é sobre isso que a gente falou nessa última uma hora e meia, e que eu quero que vocês levem daqui essa pulguinha que eu deixei na orelha de vocês sobre como é que o outro me percebe. O que é que o outro enxerga de valor em mim? Será que condiz com o que eu cobro pelo meu preço, pelo meu serviço, pelo meu produto? E aí, para aplicar essa pesquisa que eu acabei de explicar para vocês nos stories, eu quero que vocês vão até o meu site, deborasanders.com, vão lá no blog, vejam o último artigo que eu coloquei lá, que eu dei 7 dicas para você aumentar os views nos seus stories, mas principalmente aumentar a retenção. Quanto mais pessoas assistirem seus stories e responderem essa caixinha, uma amostra maior você vai ter para tomar decisões estratégicas com relação ao seu posicionamento de marca. Então fica de dever de casa ir lá no site. E agora a palavra para vocês me mandarem por direct e receberem o resumo dessa aula. Eu podia ter feito um TED Talks dessa aula, de tão completa. Eu nunca vi ninguém falando sobre isso para confeiteiras. Então vocês aproveitem, anotem essa palavra. Tô escrevendo, peraí que eu venho no jazz, vem na hora. Não, peraí que essa aqui tem... Lá vai, agora vai. Ó, a palavra é essa daqui. Me mandem lá no direct. Quem eu tô devendo, devo, não nego, fiquei sem internet, vou mandar. A aula da semana passada tá salva, mas quem perdeu a palavra não vai conseguir pegar, mas a aula tá salva. Semana passada a gente falou sobre... Não foi narrativas magnéticas, foi sucesso do cliente, jornada de sucesso do cliente. Juntem os PDFs, vão colecionando, que depois vocês vão ter um material bem completo. E eu vejo vocês na próxima semana. Toda terça-feira, às 3 da tarde, eu tô aqui falando sobre confeitaria, além das receitas. E deixa seu feedback aqui nos comentários, depois que a live salvar, ou me marca lá nos seus stories, me fala o que é que você achou, vou adorar saber. Um beijo, encontro vocês no direct, encontro vocês na próxima terça-feira. Tchau, tchau.